A Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos, não possui instrumentos, órgãos para punir. Não. Apesar de ter um efeito vinculante aos Estados-membros, ela não possui nenhum órgão. Dica: a Declaração Universal dos Direitos Humanos trabalha principalmente com os direitos de primeira dimensão e segunda dimensões, ou geração. Quais são os direitos de primeira, segunda dimensão, geração? Professor, como é que eu gravo isso? Primeira dimensão, segunda dimensão? Ora, primeira dimensão, cipó. Olha a dica, olha o mnemônio. Cipó. Cipó, professor? Sim, civis e políticos. E segunda dimensão, professor? Cipó seco. Cipó seco. Não dá para esquecer. Segunda dimensão é o cipó seco. O cipó tá seco? Com U. Seco. Sociais, econômicos e culturais. Professor, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela possui, defende direitos de primeira e segunda dimensão, professor? Sim. Como que eu lembro isso, professor? Direitos de primeira dimensões, cipó, civis e políticos. Ponto. De segunda dimensão, seco, sociais, econômicos e culturais. Não tem como você errar isso na prova. Professor, eu estudei direito de terceira geração, professor. Tá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também envolve direitos de terceira geração, professor. Nas provas, nas bancas, tem adotado primeira e segunda dimensões. Ela fala de fraternidade, professor. A DUDH fala de fraternidade, professor. Espírito fraternal, espírito de fraternidade, fala. Se perguntar na prova se a DUDH fala de fraternidade, fala. Porém, ela não fala de meio ambiente. Ela não fala de meio ambiente. E os direitos de terceira dimensão invocam o meio ambiente. E o meio ambiente, a DUDH não fala. Lembra o seguinte, tem várias fotos que presidentes dos Estados Unidos, que chanceleres vinham caçar no Brasil. Tem fotos de Getúlio Dornelles Vargas, Eurico Gaspar Dutra, tirando foto, caçando onças com o presidente americano. Então, se a DUDH foi feita naquela época que eles tiravam foto matando animais, ela não defendia, ela não tinha previsão ambiental, não tinha. Então tá aí a dica, não tem como errar, tá? Direitos de primeira e segunda dimensões, fala fraternidade, fala fraternidade. Porém, se englobar há direitos de terceira dimensão, não fala em meio ambiente. Nem quarta e quinta dimensão. Então esquece, quarta e quinta dimensões, também não. Também não.